Fala moçada, tudo bem? Nesse vídeo aqui nós vamos falar de 5 dicas práticas e objetivas para você melhorar o seu fluxo aí no SketchUp e tornar a sua produção mais rápida, beleza? Então vamos lá para a nossa tela do SketchUp sem enrolação. Muito bem, aqui no SketchUp primeira dica, já começando na prática, é você criar atalhos para comandos que você utiliza com uma maior frequência. Por exemplo, eu uso muito o comando de criar grupos e subtrair grupos e unificar grupos, e todas essas ferramentas geralmente são acessadas aqui pelos botõezinhos, mas ficar caçando o botãozinho, ainda mais quando você tem bastante plugins, como é o meu caso, até que aqui não está com tanto plugin, né? Acaba perdendo muito tempo. Então eu vou lá em Janela, Preferências, e aí eu procuro aqui na abinha de Shortcuts, aqui no meu caso o meu SketchUp está em inglês, mas se ele tivesse em português estaria aqui como atalhos. E aí você procura os comandos que você quer atribuir atalhos. Então, por exemplo, um comando que eu uso muito é criar grupos. Na hora que eu procurar aqui Group, ele vai aparecer aqui, ó, editar, criar um grupo. No meu caso, eu digito aqui a tecla que eu quero acionar, né, o comando, no meu caso é o W, e eu venho aqui no botãozinho de mais, e aí ele vai, no meu caso, como já está atribuída a letra W aqui, ele vai falar, olha, esta letra já está sendo atribuída a um outro comando, que no meu caso é o mesmo comando, né, o make group. Você quer substituir? Sim, quero substituir, e aí ele vai criar aqui a letra W para adicionar o comando de criar grupos. Mesma coisa, outros comandos que eu uso bastante, subtract, do ferramentas de sólidos, né, ó, ferramentas de sólidos, subtract, beleza? Subtração. Mesma coisa. Aqui no meu caso é um ponto polêmico, porque eu uso bastante o S, né, a subtração, eu uso mais do que o escala. Então eu tive que substituir o comando de escala, que normalmente é o S do SketchUp, né, nativo, pelo subtração. E aí eu criei o comando Shift S para o escala, tá certo? Agora, dois comandos que eu acho fantásticos aqui você ter o atalho, tá? É o de criação de cenas. Então, adicionar cena, visualizar animação, criar cena, eu uso o Ctrl 1, e um outro que eu gosto bastante é o Update Scene. Updates Scene, beleza? Ó, atualizar a cena, Ctrl 2. Então vamos pôr na prática isso daqui em ação. Vamos para a segunda dica de hoje, já colocando os atalhos em prática, que é segunda dica, sempre trabalhe com grupos e componentes, beleza? Então eu vou criar aqui, ó, uma geometria, um retângulo aqui qualquer, vou colocar aqui, por exemplo, 5x5, vou fazer uma extrusão de 3, lembrando, só estou usando atalho, que eu não estou caçando nada lá em cima, né, ó, nos comandinhos. Vou mover isso daqui para cima uns 2 metros, vou dar um offset aqui na frente de uns 20 centímetros, mais ou menos, e vou fazer uma extrusão negativa aqui, ó. Pronto, selecionei todo mundo, atalho que eu acabei de criar grupo, sempre, nunca deixe as coisas soltas, beleza? Sempre crie grupos, E existe agora a diferença entre o grupo e o componente. Eu vou criar aqui, ó, uma cópia, por exemplo, eu vou criar algumas cópias aqui desse grupo, vou criar um grupo aqui para o lado, e vou transformar ele num componente. O atalho para criar um componente é a letra G. Criei ele como um componente, vou chamar ele de casa modelo, beleza? Muito bem, o que acontece? Se eu fizer várias cópias agora desse grupo aqui, ó, em específico, tá? Ou melhor, desse componente, perceba, se eu fizer alguma alteração neste cara que é um grupo, as cópias dele não estão sofrendo nenhum tipo de alteração, ó. Beleza? Agora, se eu utilizar e fazer, né, fizer uma mesma modificação nesse carinha aqui, ó, que é um componente, ó, perceba que todas as cópias dele estão sofrendo a mesma alteração. Então, às vezes, é interessante você saber o que você quer que se replique para as outras áreas do seu modelo a alteração que foi feita. E é aí que você vai decidir se você vai utilizar um grupo ou se você vai utilizar um componente. Beleza? Eu gosto muito de trabalhar com grupos primeiro, e aí, depois que eu tenho a certeza do que vai acontecer, eu crio os componentes. Perfeito? Muito bem. Vou desfazer o que eu fiz aqui agora, porque eu quero mostrar agora um dos métodos mais interessantes aí para a gente tá trabalhando com esses atalhos todos que a gente criou e com os grupos e componentes, pensando agora na terceira dica, que é as ferramentas de sólidos, tá? Ferramenta de sólidos é um conjunto de ferramentas do SketchUp, que é nativo dele, tá? Se você não tá aparecendo esse conjunto aqui para você, você clica no botão direito e procura aqui por Solid Tools, se você tiver em inglês, né? Ou ferramentas de sólidos. No meu caso aqui, ó, Solid Tools. Isso tudo que você está vendo é um monte de plugin que está aqui no SketchUp. Não vou entrar em plugins hoje, né? Vamos ficar em ferramentas nativas do Sketch. O Solid Tools é uma delas, tá? E aí, olha só que interessante. Isso daqui é um componente. Vou criar uma cópia dele aqui. Criar umas 10 cópias aqui, umas 3 cópias, tá bom? Beleza? Temos 4 objetos aí, que é um componente. Na hora que eu clicar para editar ele, você vai ver que as geometrias aqui dentro estão soltas. Então eu vou clicar 3 vezes para selecionar todo mundo e vou criar um grupo. Muito bem. Vamos imaginar que eu queira criar uma porta aqui de 1 metro por 2,10, por exemplo. Opa!
1 metro por 2,10. Mas essa porta, ela vai estar o seguinte, ó, ela vai estar... E aí, de novo, ó, selecionei, cliquei 3 vezes, selecionei todo mundo, ela vai estar a 50 centímetros aqui desse ponto, por exemplo, e eu vou ter uma outra cópia, uma outra porta aqui do outro lado, beleza? Então eu vou copiar ela a partir desse ponto até aqui, e aí eu vou, e eu vou mover esse ponto aqui para 50 centímetros aqui para dentro, beleza? Tenho 2 portas aqui, ou como se fosse uma porta-janela, enfim. O que acontece? Se eu tivesse que fazer várias portas ou várias janelas e etc. num modelo mais complexo, eu teria que entrar aqui dentro, tentar achar aqui o ponto, fazer o retângulo, fazer a extrusão, e isso me tomaria muito tempo. Por isso que entra a ferramenta de sólidos. Olha, eu tenho um grupo que veio de uma cópia de uma porta que eu criei aqui, num vazio de porta, num retângulo ali que representa a minha porta. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esses dois, e como eu atribuí o atalho letra U para a ferramenta de sólidos opção União, aqui ó, Union, beleza? Eu criei esse atalho antecipadamente, vou dar a letra U, beleza? Unifiquei os dois objetos, e agora eu vou dar a letra S também, um atalho personalizado para a opção aqui da ferramenta de sólidos de subtração. Então eu selecionei o que eu quero tirar em primeiro, e depois o alvo da onde eu quero tirar. Na hora que eu clicar aqui, ó, subtrair, S, tirei. Beleza? E ele subtraiu as 2 portas de uma só vez. Quando você tem um modelo mais complexo, isso vai te fazer ganhar muito tempo. Então o que acontece? Só para recapitular, eu tenho um grupo, outro grupo, dei vários Ctrl Z aqui, tá? Fui aqui é como se eu estivesse vindo aqui na ferramenta de sólidos, a opção União, unifiquei ele, beleza? Aí eu vou selecionar de novo o que eu quero tirar primeiro, aí eu vou vir aqui na opção de subtração e depois da onde eu quero tirar, ferramenta de sólidos. Se você tem isso já, né, como um atalho configurado, né, isso é muito mais fácil. Eu vou até criar uma outra porta aqui, vai. Criar uma outra porta aqui, ó. Selecionei as 3, U de união e S de subtração. Pronto, já fiz a subtração de tudo ali. Beleza? Muito bem. Agora uma observação importantíssima aqui com relação a grupos e componentes, tá? Que nos leva para a nossa 4ª dica, que é sempre utilizar e organizar o seu modelo com tags, com etiquetas, tá? Aqui você está vendo na bandeja padrão a opção aqui de etiquetas. Nesse modelo aqui não tem absolutamente nenhuma etiqueta. Para a gente entender melhor a diferença das etiquetas e dos níveis de profundidade e classificações entre grupos e componentes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui algumas etiquetas, tá? Tudo sem nome agora por enquanto, e eu vou nomear elas agora como casa 01, casa 02, casa 03, casa 04, e aqui eu vou chamar uma das tags aqui de porta e aqui de janela, por exemplo. E aí você pode agrupar as suas tags. Então, ó, selecionei uma, Shift, selecionei todas nesse intervalo. Vou vir aqui em criar uma pasta de tags e vou chamar isso aqui de casas. E aí eu vou selecionar essas duas aqui, vou criar uma pasta e chamar de esquadrias. Beleza? Muito bem. Feito isso, teu modelo está um pouquinho mais organizado, só que as tags não estão aplicadas aqui ainda. Então, só para você entender por que é importante você ter as tags, eu vou abrir uma outra aba aqui, que é a aba de materiais. Por quê? Eu vou pintar cada uma dessas casas com um material diferente, mesmo ela sendo os componentes. Olha só que interessante. Vou vir aqui em Brick, vou aplicar esse material na primeira, esse daqui na segunda, esse aqui na terceira e esse aqui na quarta. Beleza? Tá lá todas as minhas... Todas as minhas casas, cada uma no nível do componente, ela está com um material aplicado por fora do componente. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar aqui dentro de uma delas, para replicar para todas, eu vou criar aqui como se fosse uma porta-janela de vidro, tá? E olha só, como o material está aplicado lá fora, tudo o que você cria dentro do componente recebe o material do pai, né? Do material pai, se você não aplicar nenhum material específico nele. Então olha só, vou criar aqui um offsetzinho aqui de 5, vou dar um Ctrl C aqui, vou fazer uma extrusão, criar um grupo, Ctrl Shift V e fazer uma extrusãozinha de 1 centímetro e vou trazer esse carinha aqui um pouco para dentro, beleza? Olha só que interessante, isso daqui agora, tá, é a minha janela ou a minha porta-janela. E eu vou transformar isso aqui num componente, vou chamar isso aqui de porta de vidro, beleza? Só para você entender aí. O que acontece? Vou procurar aqui nos materiais vidro, e vou aplicar dentro desse componente aqui, desse grupinho aqui, o material de vidro. E dentro desse daqui, que é a minha moldura, eu vou pegar aqui uma madeira, só para a gente ter uma diferença. Eu vou pegar essa madeirinha aqui clarinha, beleza? Muito bem, então olha só, eu tenho esse grupo, que eu transformei num componente, se eu alterar ele, eu vou alterar todos, e porque eu coloquei o material nele, né, naquela moldura e naquele vidro,
o grupo, o material do pai, né, do que seria o componente, não está sendo aplicado nele, mas sim dentro dele próprio, beleza? E aí, olha só, tô replicando essa mesma lógica aqui, ó, para todas as minhas outras cópias, porque todas elas são do mesmo componente, mesmo que elas estejam com materiais aplicados na sua hierarquia mais alta, diferentes. Agora, olha só que interessante. E se eu quisesse isolar uma coisa da outra? Olha só que interessante. Agora a gente vai entrar nas tags. Aqui nas tags, você tem uma opção que é visualizar a cor por tag. Na hora que você habilita essa opção aqui, ó, você vê que tudo fica branquinho. Por quê? Porque todos os objetos no SketchUp são criados por padrão nessa tag aqui, ou nessa etiqueta untagged, e ela tem uma cor branca. Você pode mudar a cor dela para tudo ficar na cor que você quiser, beleza? No caso aqui, ó, o Sketch atribui uma cor para cada tag nova que você cria. Então, imagine o seguinte, eu vou vir aqui selecionar a tag que eu quero aplicar para aplicar a tag na casa 1. Aí eu vou na casa 2, vou vir aqui nessa opção, clicar aqui e aplicar na casa 3. Agora, casa 2, casa 3 e agora casa 4 por fim. Beleza. Muito bem. Vamos imaginar que eu queira diferenciar, como está tudo como componente, olha só como que é a coisa mais fácil. Vamos supor que eu queira diferenciar que isso daqui é uma porta. Opa, Ctrl Z. Isso daqui é uma porta. E o restante são janelas, beleza? Deixa eu aplicar aqui, ó. Vou até mudar a cor para ficar mais, né, um contraste maior aí, ó. Então o que acontece? Por que isso é importante? Porque eu posso configurar níveis de visualização de acordo com as tags. Vamos supor que eu não queira visualizar nenhuma janela. Vamos supor que eu não queira visualizar nenhuma porta. Vamos supor que eu não queira visualizar a casa 3, por exemplo. Né? De repente, numa composição, aquele objeto não faz sentido estar aparecendo ali. Então, as tags, elas nos ajudam a organizar o modelo. Isso é fundamental quando você quer criar visualizações específicas ou quando você quer organizar um modelo mais complexo para o layout. Tá? Então, só para você entender agora, de novo, como eu tenho atalhos configurados, vai parecer uma magia o que eu vou fazer aqui agora. Mas eu vou criar várias cenas, uma cena para cada casa e uma cena para cada casa em isométrica, bonitinho, isoladinha, cada casa isoladinha, tá certo? Olha só que interessante. Como eu coloquei cada uma das coisas na sua bendita tag, né? Eu posso fechar isso daqui, posso até voltar aqui o cor normal, ó, para ter a diferenciação. E olha só que interessante. Eu vou dar um Ctrl Shift Q, que é o atalho que eu configurei para visualização isométrica, beleza? Ctrl Shift A para tirar o eixo aqui de visualização, que é uma coisa que eu faço com uma certa frequência. E aí, olha só, aqui nas tags eu vou selecionar 3 casas e vou desligar elas. Vou dar um Shift Z, Shift I, Shift Z, vou criar uma nova cena. Cena 1, beleza? Cena 1. Vou ligar a outra casa, desligar essa daqui, Shift Z, cena 2. Perdão, acho que eu fiz errado aqui, eu atualizei em vez de criar uma nova cena, deixa eu voltar aqui, ó. Aí Ctrl 2, vou desligar aqui, Shift Z para dar um zoom extend, né? Ctrl 1, e aí de novo, vou desligar essa daqui, Shift Z, Ctrl 1, e aí por fim, Ctrl 1. Beleza? Olha só que interessante. Na hora que eu for movendo aqui, ó, as minhas cenas, eu vou movendo entre as casas, as diversas casas do meu projeto. Uma observação se você vir aqui em janela e, por exemplo, Model Info, se eu não me engano, tá? Você tem a opção aqui de desabilitar a animação, ó. Tá habilitada uma animação de 2 segundos. Eu não quero habilitar a animação de 2 segundos. Então, o que eu vou fazer agora? Quando eu transitar entre cenas, parece que eu estou só pulando de uma coisa para outra, mas na verdade tem toda uma estrutura de tags que está sendo desligada aqui, ó. Tá certo? Muito bem. E aí, você vai pensar, nossa, mas isso dá muito trabalho ficar fazendo essas coisas. A grande vantagem, e aí entra a nossa quinta dica, é você criar um template, gente. Na hora que você cria um template, onde você já tem todas as cenas criadas, nomeadas, todas as tags criadas que você usa com bastante frequência, e você tem toda essa estrutura já montada, né? Você não precisa criar isso aqui de novo. Ela já vai estar pronta para você. E para a gente visualizar isso, eu vou mostrar para vocês um exemplo bem simples, principalmente quando a gente usa um modelo que vai para o layout, para tirar desenho técnico, isso é fundamental. Olha só que interessante. Nesse modelinho que você está vendo aqui, ó, a gente tem uma isométrica em visualização técnica, mas perceba que não tem nada ligado ali, só tem os objetos mesmo da edificação. Se eu vir aqui na elevação frontal, ó, eu tenho a elevação 1, a elevação lateral, eu tenho a planta baixa, eu tenho o corte e eu tenho outro corte, beleza? Então eu tenho os desenhos técnicos. Mas se você olhar aqui, ó, eu tenho a imagem. Então, ó, só para a gente entender aí o que está acontecendo, ó, vou abrir aqui, ó, você pode perceber que essas tags que estão criadas aqui, ó, elas possuem, né, objetos que estão desligados ou, né, ligados ou desligados. Então, olha só,
Na hora que eu vir aqui em imagem, você vai ver que vasos e plantas vão ser ligados. Olha só. E o estilo de visualização da cena é um estilo mais fotorrealista, que é uma das novidades aí do SketchUp 2025. Então, olha só que interessante. No mesmo modelo, eu posso ter as visualizações para, por exemplo, criar uma cena para renderização, tá certo? E aí, pelo fato de eu ter organizado isso daqui em tags, na hora que eu vou para a parte de desenho técnico, que eu vou enviar para um layout, esses objetos ficam desligados e isso torna o modelo mais leve para o layout interpretar. Porque se você concorda aqui comigo, que se você pensar aqui, ó, eu tenho muitos vasos aqui, muitas plantas, e esses objetos geralmente são um pouco pesados para o SketchUp processar lá no layout, né? Então, pensando nisso, é que você cria essa estrutura de cenas e tags e você salva isso como um template. Lucas, como é que eu salvo isso como um template? Muito simples. Vamos voltar lá para o nosso outro modelo, tá certo? Olha só, tô aqui no meu outro modelinho. Se você quiser, você imagina que essas são as tags que você precisa e essas são as cenas que você precisa. Vou até renomear aqui, ó, casa 1, beleza? Casa 01. Renomeei aqui, aí põe assim, ó, se você olhar aqui no outro modelo, ó, você vai ver que está como imagem 1, imagem 2, isométrica, elevação. É bom você colocar o nome certo para cada cena, tá? Casa 02, por exemplo, e renomear aqui casa 03 e casa 04, né? Casa 04. E aí vamos supor que você queira criar uma nova cena com todo mundo ligado, beleza? Todo mundo ligadinho aqui, ó, todas as cenas ligadas, as casas ligadas, e no estilo de visualização mais técnico, mais preto e branco ali, vou criar uma nova cena, ele tá pedindo para salvar como um novo estilo, para diferenciar um do outro, só vou mover isso aqui, ó, para a direita, e vou renomear ele como isométrica técnica geral, por exemplo. Vamos supor que essas são as cenas que você sempre quer aproveitar, e essas são as tags que você sempre quer aproveitar. Se você não quer aproveitar os modelos, né, para começar um novo arquivo a partir deles, você pode simplesmente deletar aqui, ó, só vou ligar o eixo para ficar mais fácil de visualizar, né, mais fácil de interpretar. E aí, olha só, eu vou salvar isso daqui, ó, arquivo, percebe que isso aqui é um arquivo que eu nem salvei, ó, né? Vou vir aqui, arquivo, salvar como template, beleza? Na hora que eu salvar como template, eu vou colocar aqui exemplo do YouTube. E aí eu posso colocar a descrição que eu quiser, isso aqui foi usado, né? Foi utilizado na aula de 5 dicas práticas. Beleza, posso colocar uma descrição que eu quiser. Salvei como template e ele vai falar aqui, ó, quer colocar ele como default, né, como padrão? Não quero por enquanto, tá? Se você quiser, você pode colocar, mas eu não quero que ele fique como padrão. Salvei, beleza. O que vai acontecer agora? Absolutamente nada. O que vai acontecer agora é a magia, quando você abrir uma nova instância do SketchUp. Então imagine que eu fechei o SketchUp e vou começar a trabalhar de novo, beleza? Na hora que eu começar a trabalhar de novo no meu SketchUp, eu fechei ele, por exemplo, na hora que abrir a opção, ele vai me dar a opção de escolher o template do YouTube. Preste atenção, olha só que interessante. Aqui tem alguns modelos que eu estava trabalhando. Se eu vir aqui na opção do... Ó, já está até aparecendo aqui do lado, ó, exemplo do YouTube. Se ele não estiver aparecendo aqui, ó, vai aqui em mais templates, meus templates, e aí vai aparecer aqui, ó, exemplo do YouTube. Na hora que eu começar um arquivo, a partir desse exemplo, desse template que eu comecei, todas as minhas tags já vão estar salvas ali nesse modelo, todas as minhas cenas e todos os meus estilos. E isso vai facilitar muito a vida no dia a dia aí que você vai começar a trabalhar, por exemplo, no modelo que sempre tem essas mesmas cenas ou essas mesmas tags, né? Então, essa é a forma que você trabalha com o template e você já começa bonitinho. Qual que é a vantagem disso? Por exemplo, aqui nesse exemplinho aqui que a gente viu, tem aqui algumas cenas de desenho técnico, e quando a gente manda e com o controle, né, das coisas desligadas e ligadas para o layout, o desenho, cara, fica super bacaninha. Aqui eu estou no layout, aquele mesmo projeto, aquela estufinha ali, tá aqui dentro com todas as cotas depois finalizadas e tudo mais. Mas a parte de criação de cenas e do que precisa ir para o desenho técnico foi administrado no SketchUp por causa de um template bem criado, tá certo? Então, é isso, gente. Essas foram as 5 dicas para melhorar o seu fluxo de trabalho no SketchUp e tornar a sua produção muito mais eficiente, muito mais rápida, beleza? Espero que você consiga aplicar cada uma delas aí nos seus projetos para você sentir a diferença no seu dia a dia, beleza? E antes que eu vá embora, eu queria lembrar que esse vídeo foi feito em parceria com a Bysoft, que é uma parceira de confiança para você adquirir ou renovar as licenças do SketchUp que você tem aí no seu escritório, ou até mesmo para você individualmente, beleza? Eles oferecem um suporte maravilhoso e também condições especiais para você adquirir ou renovar a sua licença do SketchUp. Então, se você está precisando, fala com a Bysoft para você aproveitar ao máximo a sua licença, a sua assinatura do Sketch, beleza? É isso, gente. Um grande abraço, até mais, até o próximo vídeo.